Olá, bom dia. Eu sou Tatiane Franklin, sócia-diretora da Desenvolver RH, e nós estamos aqui com mais uma live, a terceira live, né, Lia? Terceira. A gente criou o podcast Desenvolver para você se desenvolver com diversos assuntos, né, de treinamentos que são ministrados pela Desenvolver. E a gente teve essa ideia, né, de juntar assuntos que são muito importantes para vocês realmente se desenvolverem enquanto profissionais. E hoje a gente trouxe assuntos, né, comigo relacionados sobre vendas, mas depois vocês vão ter assuntos aí de outros profissionais junto aqui com a gente. Certamente. E o tópico de hoje envolve o poder da escutativa, que é como ouvir melhor, né, e para conseguir vender mais, né? Ouvir melhor esse cliente para vender mais. E aí eu trouxe algumas perguntas para a gente começar a até pensar sobre isso, né? Do quanto que, como cliente, a gente já se sentiu ignorado por um vendedor, porque você estava contando sobre o seu assunto, contando sobre a sua demanda, suas dores, e o vendedor não parava de falar, só querendo empurrar. Quem nunca, né? E a segunda opção, né, de pergunta para a gente refletir é também agora a gente como vendedor, né? Essa área comercial que a gente sempre está fazendo, né? Será que a gente já não perdeu alguma venda porque a gente não ouviu algo que era tão importante, que o cliente estava dizendo e a gente estava tão afoito em querer fechar alguma coisa e a gente deixou escapar? Então, o tema de hoje, a gente vai falar dessa habilidade que ela é imprescindível, extremamente necessária para qualquer área, né, Lia? Não é só a área comercial, não é só a área de vendas, para a área do atendimento também. Qualquer área a gente precisa melhorar a nossa escuta, tornando ela um pouco mais ativa. E aí eu já começo passando a bola para você, Lia, e queria que você me falasse o que é escuta ativa. Escuta ativa como ferramenta de vendas. Eu acho que é bacana a gente pontuar que não é só ouvir. Porque tem aquele, não, eu estou te ouvindo aqui. Mas é você estar presente, estar atento e estar conectado com as pessoas. Para você se identificar com a dor dela, né, ter empatia. E quando você escuta as pessoas com intenção, é para você interpretar o que ela está dizendo, para você validar o que ela está dizendo e para você responder de forma mais assertiva às pessoas. A gente está num mundo hoje que é muita informação, né? É na televisão, é o celular, e as pessoas estão muito desatentas. É capaz da pessoa falar assim, aqui, você ganhou R$1 milhão, a pessoa, tá aqui, pega o copo ali para mim. De tanto que as pessoas estão, né, com a cabeça meio voadas, assim, e às vezes preocupadas com a meta e querendo vender, com problemas, né, e não trazem a negociação e a conversa para o momento presente, né? Verdade. Então, escutativa é isso. Verdade. Uma boa. Você fez uma boa descrição e também dessa importância, né? Seria da gente, de fato, se conectar com o outro. Nós estamos num momento de tanta modernidade, e isso é ótimo, com tantas tecnologias que apoiam as empresas a se divulgarem, a venderem mais. Entretanto, se a gente deixar isso escapar, que é esse olhar humano mesmo, da atenção, do reconhecer o outro, do perceber o outro, a gente deixa escapar aquilo que é primordial. E aí, a gente deixando escapar isso que é primordial, a gente está falhando. E aí, se a gente está falhando, certamente a empresa ela vai ter isso como um retorno não tão positivo. E aí, a segunda pergunta que eu já te faço, Eli, é por que os vendedores eles acabam falhando na escuta, em escutar? O primeiro ponto é a ansiedade. Ansiedade é o mal do século. As pessoas estão muito ansiosas, né? E ansiedade em apresentar, ansiedade em vender, ansiedade em já qualificar para ver se a pessoa vai comprar ou não. Quero saber se a pessoa quer comprar mesmo, se não quer, passa para o próximo, né? Foco em responder e não em atender. E essa frase é uma frase que, para mim, ela guia muitos atendimentos. A pessoa ela só está focada em responder as perguntas que as pessoas estão fazendo. Ninguém está preocupado em atender de fato, né, o cliente. E claro, né, e foi um assunto, se você não assistiu o podcast número 2, né, que é a falta de inteligência emocional para segurar essa impulsividade.
A gente falou, e é muito importante, volta lá no capítulo, no episódio 2, assiste, a gente fez uma live sobre isso. A falta de inteligência emocional, ela é muito grande. E aí ela se mistura, né, com essa ansiedade, com essa pressão, com a pessoa querer só responder para passar para o próximo, e aí você acaba perdendo a conexão com o teu cliente, que é o mais importante. Certamente. E a próxima pergunta, logo, até para a gente engrenar de uma vez, assim, queria que você citasse 3 erros mais comuns que acabam sabotando a escuta durante esse processo de vendas. Primeiro é interromper as pessoas. Eu não sei se vocês conhecem, tem aquela pessoa que completa a frase. Eu lembro da escola, Tatiana, que a gente tinha complete a frase na aula de português, né? Tem gente que não esqueceu isso. E ela cresceu, virou adulta, e ela brinca de completar a frase até hoje. Que a pessoa fala, ela te interrompe e ela completa o que você está falando. Ela não deixa você terminar o teu raciocínio, né? Essa pressa para poder fechar a venda e passar para o próximo cliente. E para o terceiro, presumir que o cliente já entendeu tudo antes de finalizar a venda. E isso aqui é importante porque vocês estão numa área, enquanto vendedores, que vocês sabem muito do produto que vocês vendem. Vocês sabem muito do serviço que vocês vendem. O teu cliente, ele não tem obrigação nenhuma de saber. É zero. Ah, mas é um negócio tão simples. Zero obrigação de saber. E vou te falar de coisas simples, como um treinamento, né, Tatiane? Sim. A gente fica pressupondo que a pessoa sabe o que é um treinamento em company, ou sabe o que é um treinamento num hotel. Tem gente que nunca fez. Sabe que ela vai chegar lá, que ela vai ter um coffee maravilhoso, que ela vai ter pessoas que ela pode conversar, que ela vai fazer um monte de exercício bacana, que ela vai sair com um plano de ação, que ela vai ganhar certificado, que ela vai ganhar presente. Você fala, nossa senhora, sabia. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa fica pressupondo que ela saiba. Só um exemplo que eu trouxe aqui, porque é o assunto mais. Você pode olhar e falar, mas todo mundo sabe o que é um treinamento, mas não sabe. E imagina pessoas que vendem coisas complexas. Verdade. Igual os mercados que a gente já atendeu, né? De painel solar, distribuidora de inox, produto químico e mais outros, né? Mercados que a gente atende pela desenvolver. E assim, é importante isso que você trouxe, porque esse pressupor, e aí eu estou me colocando agora como alguém em aprendizagem, tá bom? Porque quantas vezes a gente está dando algum treinamento e aquilo que a gente está falando e que a gente já repetiu 300 vezes, e a gente acha que assim já está batido, todo mundo já fala sobre isso, na internet tem um monte de gente falando sobre isso, e no treinamento em si a gente acaba não aprofundando da forma que deveria, ou acha que a gente está falando óbvio e não está, e é uma novidade, a pessoa adora, acha aquilo o máximo, e aí a gente volta de novo e percebe que, ok, já tem um público que já está mais sênior, já entende, já passou por isso, mas tem um público que ainda precisa aprender. Eu acredito que tem tudo a ver com a parte de vendas, porque já tem uma galera que realmente assim já entende muito sobre aquilo, mas tem muitas outras galeras que não sabem. E aí o vendedor ele vai ter que explicar, ele vai precisar ter essa paciência de escutar até onde, inclusive, a pessoa já sabe, né? E repetir. E vai ter que repetir. Eu vou até te dar um exemplo, né? Até comentei com você antes da gente começar, né? Falei, nossa, eu tenho um exemplo que aconteceu comigo semana passada, exatamente que casa com o tema dessa live. Rapidamente fui trocar o meu telefone e aí eu fui numa loja indicada por uma pessoa muito da minha confiança, né? Falou, cara, vai lá, que lá. Fui lá, né? A pessoa me atendeu e eu o tempo todo falando com ela que eu tenho muitas linhas, que eu sou uma agência, que eu preciso de, às vezes, alguma solução para não ficar com um monte de aparelho, né? Porque cada cliente nosso tem uma linha com a gente, porque a gente faz assessoria comercial. Tatiane, ela só foi mexendo lá, não tinha, entendi, legal, e não sei o que tinha que fazer, não sei o que, e eu comprei o telefone, né? Fui para casa, precisei ir na Vivo para poder resolver a questão do eSIM, né? Que agora os telefones não tem mais o chip, né? Sentei com outro vendedor. Menina, mas o cara me deu um show. Um show. Ele falou: vem cá, você sabia que tem aparelhos que você pode colocar até 4 chips eSIM, né? Sem você precisar de ter o chip?
Você vai reduzir a quantidade de aparelhos na tua agência? Eu já estava assim, né? Conte-me mais. E você sabia disso? Você sabia daquilo? Ele ouviu. Ele pegou no minuto que eu falei, Tatiana. Falei que eu tenho uma agência que tem muitos números. Ele, não, peraí. E ele resolveu o problema. Ainda ganhei desconto para poder comprar outro aparelho. Enfim. E olha só, uma frase que eu falei. Mas quando a pessoa está no automático, né? Ela nem ouve. Ela só quer saber de embalar, de vender e vai embora. E aí ele fidelizou um cliente. Acabou que eu saí de lá com 2 telefones novos, com mais uma linha. E todo mundo feliz. Acho que esse ponto do parar e pegar a linha, sabe, assim, pegou a frase que você já tinha dito e repetido para outra vendedora, e ele conseguiu vender e vender mais. Eu acho que está aí o segredo, né? Se você para e escuta de forma muito ativa, e ativa é eu escutar com todas as minhas emoções e escutar de forma muito atenta mesmo o que está acontecendo. E aí, com isso, a pessoa ela vai trazer. A gente sempre fala, Lucília. A gente sempre vai colocar qual é o nosso desejo, qual é a nossa intenção. De alguma forma, a gente vai deixar isso escapar. Por mais que às vezes a gente queira negociar ou segurar aqui, a gente escapa na nossa fala, no nosso gesto. Então, se o vendedor está atento a tudo isso, ele vai perceber e ele pode fazer uma boa venda. E essa boa venda, ela não é... E aí a gente gostaria, eu acho assim, que é interessante, né? A gente separar essa questão do. Parece até que está empurrando. Não. Na verdade, você está antecipando a necessidade do cliente, porque ele já disse que precisa. Resolvendo o problema. É isso aí. Você quer ver uma coisa que os treinamentos da Desenvolver resolvem? Um problema? A gente participou, né? Eu participei junto no treinamento que foi sábado agora, sobre o PDL, né? E aí, o PDL, Programa de Desenvolvimento de Líderes. Você é líder e está nos ouvindo e não fez ainda o PDL, e até foi com o Eneagrama. Cara, foi sensacional aquele treinamento, né? Eu, enquanto instrutora há 10 anos, eu ainda vou, toda vez que tem treinamento, falo, Tati, esse aqui eu vou conseguir ir. E sabe o que é bacana? Você tem relacionamento com várias pessoas de várias áreas. Então, tinha uma galera de banco, tinha gente de painel solar, tinha gente, me ajudei, tinha gente de quais segmentos mais lá? Da indústria, indústria têxtil, tinha eu de marketing, né? Eu tenho uma agência de marketing, e a gente trocou muita informação. E aí, quando a gente falava um insight, o outro pegava e falava, meu Deus do céu, eu nunca fiz isso na minha empresa, vou fazer hoje. E aí você começa a ver que essa interação resolve vários problemas. Verdade. A pessoa estava ali um tempão, né? Tentando resolver alguma coisa, aí ela participa de um treinamento. E aí, um insight com uma pessoa que tem, às vezes, né, muita mais estrada que você, resolve. Então, e a gente aproveita para convidar, gente. Aproveitem para se qualificar e entendam que haverá trocas, né? Vai ter troca. E aí, com isso, às vezes você pode ajudar um cliente que estava com uma demanda e que você está oferecendo esse serviço. Exatamente. Né? Não podemos esquecer disso. Tudo, gente, é oportunidade. Treinamentos também são oportunidades para vocês venderem, tá? Principalmente treinamentos com a Desenvolver RH. Por quê? Porque você faz networking com gente de vários mercados. Né? Então, fiquem atentos para isso também. Verdade. Vou passar para a próxima pergunta. E aí eu queria que você falasse, Lucília, assim, quais são os benefícios reais, né? A gente já está comentando aqui, mas queria que você pontuasse, até para deixar bem registrado, da escuta ativa nas vendas. Primeiro, foi o que até casa com o exemplo que eu dei, né? Você escuta as dores das pessoas. E o vendedor, ele tem que ser um cara sagaz, gente, para isso. Qualquer coisa que a pessoa te fale, você tem que pegar aquilo e falar, cara, eu resolvo isso. Então, você descobre as dores ocultas do cliente, porque você começa a perguntar. Aumenta a percepção de valor da tua solução, porque você vai falar assim, eu resolvo isso que você está falando aí, agora. Entende? Cara, não tem como você não criar um rapport, né, mais genuíno do que isso, né? E aí vou falar sobre criar rapport, tá? Criar confiança ajuda a contornar a objeção com mais naturalidade, não fica aquela coisa forçada. E você gera essa diferenciação no atendimento. Um outro exemplo muito clássico também, aqui na agência a gente faz muita reunião antes de fechar contrato, né? E tem gente que está muito doída, por exemplo, de outras empresas. Ah, eu já vou te falar, eu tive uma experiência com outra empresa e foi assim, assim. Tem gente que, olha que insight, esse insight aqui, gente, vai colocar muito dinheiro no bolso de vocês, tá? Presta atenção.
A pessoa vira para mim e fala assim, Lia, eu tive muito problema de atraso de entrega de material da outra agência. E aí eu não escutei, não ouvi, aconteceu nada. E eu só ouvi o quê? Tive problema com a agência. Aí eu viro e falo assim, mas eu tenho muitos prêmios, né? E eu começo a falar um monte de benefícios, Tatiane, que não tem nada a ver com o que ele me falou da reclamação. Mas se eu consigo escutar, eu consigo prestar atenção, eu viro para ele e falo assim, a minha entrega é com tantos dias, eu nunca vou atrasar. Acabou, você criou o rapó ali. Mas a pessoa ela não ouve, ela pega uma frase às vezes, né, e ela se apega naquilo e ela não consegue contornar a objeção. Então, e criar rapport é isso. O que é o rapport, gente? É vocês aprenderem a criar uma conexão com a pessoa ali. Se ela falou que está triste porque a outra empresa, né? Vamos supor, treinamento, por exemplo. A pessoa, Tatiana, olha só, que eu contratei uma empresa para dar treinamento aqui, misericórdia, que instrutorazinha ruim. A pessoa não sabia falar, e aí a pessoa vai falando, e a gente vai ouvindo. Qual que é a minha resposta? É para abafar o quê? A dor dela. Não, mas aqui nossos instrutores são mestres, são capacitados, estão aqui com a gente há muitos anos, blá, 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 blá. Porque a Tatiane poderia falar outras coisas, mas aí desconecta do que ela quer. Isso é criar rapport. Então, a gente tem que aprender a fazer essas coisas para ter realmente essa resposta de quem está nos ouvindo. E se a pessoa nunca se doeu por algum atendimento, né, do produto, mas ela não conhece, por exemplo, quem trabalha com painel solar, a gente estava com uma empresa de painel solar. Se o cara nunca comprou painel solar, ele vai ter um monte de dúvida. Como é que você vai vender para uma pessoa que nunca nem instalou? Que só fica vendo por aí que tem? Então, eu acho que ouvir, entender e respeitar o que as pessoas estão dizendo e tentar responder o máximo possível dentro do que ela está falando, cara, são os maiores benefícios. Além disso, Lucília, tem a questão da pessoa se sentir bem, né? Porque a gente está trabalhando, a gente está lidando com seres humanos, com suas necessidades, com suas demandas. E aí, quantas vezes a gente já entrou em alguns lugares que a gente saiu pior do lugar, e a vontade de nunca mais voltar, e vontade de falar mal do lugar por conta da sensação horrível que a gente teve. E a gente não pode esquecer disso. E aí volta no podcast passado, que a gente falou da inteligência emocional, porque quando eu me organizo, né, eu me autogerencio, eu vou conseguir lidar com o outro e eu não vou descontar no outro algumas questões que são minhas, que não tem a ver com o outro. E além disso, quando eu acolho e eu faço esse rapport, que é realmente esse espelhamento, a pessoa ela vai conseguir se perceber em você. Então, se ela tem como um valor pessoas que são justas, são corretas, não vão roubar de você, nem vão te enganar, se ela consegue perceber em você, né, nesse espelhamento, que você não vai roubá-la, que você é justa, ela se conectou com você. Então, para isso, você vai precisar ouvir, porque as pessoas elas vão falar daquilo que é a necessidade, daquilo que é a dor, daquilo que é o medo, daquilo que ela teve como experiência que não foi boa, e você vai minimizar tudo isso, mostrando o valor do seu serviço, mas para isso vai precisar ouvir. E aí, esse ouvir, Lucília, ele passa de um simples atendimento, que é o que a gente tem visto muito no mercado. São pessoas que fizeram um treinamento básico, né, do atendimento do produto, e se eles querem vender atropelando as etapas, não criando conexão, esquecendo que esse tipo de sentimento ele acaba tendo no cliente. Então o cliente vai falar, nunca mais entro. Eu tenho lojas, eu tenho assim para mim lojas, estabelecimentos e empresas que eu não quero nunca mais colocar o pé. Não vivo falando mal, até porque assim, não sou desse tipo, mas dá vontade, e dá vontade de falar, olha, não, é desrespeitoso. Não vão. É desrespeitoso o que fazem, te enganam mesmo, não ouvem a sua necessidade. E aí, de novo, né, essa parte da escutar, ela vai muito além do só vender, ela vai fidelizar, ela vai fazer a pessoa se sentir bem e fazer a pessoa, inclusive, falar de você para outras empresas, né, para outras pessoas. É claro que toma um tempo, né? Eu ouço muito isso nos treinamentos de vendas. Ai, Lucília, mas tem gente que fala demais e tal. Eu falo, sim, gente, mas venda é condução. Você tem que conduzir.
Se uma pessoa está falando demais, você tem que aprender estratégias, inclusive a programação neurolinguística, que é tema do nosso treinamento de vendas, ela te ajuda nisso. Você tem que aprender a conduzir as pessoas. Então, não é ser mal educado, não é você falar com a pessoa de qualquer jeito. Não é você conduzir. Não é gerar embate, não é brigar, não é discutir, não é ficar fazendo gestos para ver se a pessoa ficar quieta. Não, gente, é conduzir. É aprender a interromper, para você ouvir mais e você sempre direcionar a pessoa para o que você quer vender. Certamente, verdade. E aí, Lucília, assim, eu queria que você me falasse, assim, a gente já está falando bastante sobre isso, mas para deixar bem segmentado, né, até porque tem muitas pessoas que são visuais, e aí na programação neurolinguística a gente fala sobre isso, que elas precisam ver o tema ali na tela para poder concretizar aquilo na memória. Eu queria que você me falasse, assim, de algumas técnicas práticas para a escuta ativa. Tá. Essas aqui são algumas técnicas de programação neurolinguística, né, que são técnicas muito bacanas. É legal vocês conhecerem essas técnicas diferentes para vocês serem profissionais diferentes, né, não serem profissionais que são iguais a todo mundo. Mas primeiro tem a técnica do silêncio, que é intencional. É você dar espaço para o cliente pensar e falar. E aí, Tati, vai de uma sensibilidade que o vendedor ele precisa ter. Ele precisa. Porque se ele não tá ali naquela conversa, ele tá só de corpo, né? Mas a alma e a cabeça tá longe. Quantas e quantas vezes a gente já percebeu que a pessoa não tava nem ali? Ela tá só ali no automático fazendo o que tem que fazer. Então, você dar esse silêncio intencional é bom, porque aí, Tatiana, o resto que a pessoa fala, às vezes é a dor. É aquele finalzinho que faltou que ela acaba... Ah, não vou comprar, eu vou comprar por causa disso, ou tô com medo disso, tô com medo daquilo. Teve uma situação que a gente passou agora com um profissional, ele estava muito resistente para fechar o contrato, né? E eu pensei, falei, cara, esse cara tá com medo de não dar certo. Ele tá com medo. Como é que eu vou fazer isso sair da boca dele? Porque eu não posso virar e falar, você tá com medo de não sei o quê. Não posso, né? E aí eu fui conduzindo, né, com algumas coisas, e ele foi e falou assim, mas poxa, se não der certo? Eu falei, tá vendo? Peguei. Foi o silêncio. Porque ele foi, e numa respirada ele, poxa, mas se não der certo? Aí eu fui lá e conduzi, ele falou, é verdade. Eu contornei a objeção. Outra coisa é a reformulação. É você repetir e resumir o que o cliente disse para validar. Ah, fulano, então você está com medo, né? Você está com medo de dar errado. Você repete o que ele disse só para confirmar. Ele vai fazer assim. Aí você, beleza, então peguei ali a dor, agora eu vou contornar. Como? Como eu posso ajudar? Então, por exemplo, se uma pessoa, né, tem um treinamento que a gente vai entregar agora, que é um treinamento de mudança de cultura de uso de químicos nas empresas. Olha que bacana. Porque as empresas têm, qual é a cultura? De usar o produto de supermercado. Então, você vai numa empresa, tem um Veja, tem um Cloro, tem uma Que Boa. Por quê? Porque é o que as pessoas estão acostumadas a usar em casa e elas acham que na empresa elas vão ter que usar as mesmas coisas. E existe o produto profissional. E qual que é o papel do vendedor? É mostrar para a pessoa que um Veja é para você usar na tua cozinha, que tem 3, 4 pessoas, não numa empresa que tem 100 pessoas. Você precisa de um produto profissional, né? Só que você precisa fazer o quê? Ouvir a pessoa, processar e aí reformular e trazer a tua objeção no contorno que você acredita que é a melhor porque ela disse, não pelo que você acha. Você vai ganhar muito mais negociação assim, respondendo, contornando objeções com o que a pessoa está falando. Perguntas abertas. Eu sei que tem gente que gosta muito do sim ou não, né? Tem muito treinamento principalmente de fechamento de vendas, né? Eu já participei, né, no início da minha carreira de muitos treinamentos assim. Acho bacana, são técnicas que funcionam. Mas a pergunta aberta, gente, ela traz ali coisas que a pergunta fechada ela não dá. Né? Então tem que aprender a fazer pergunta aberta. E você fazer confirmações sutis, né? Ou balançar a cabeça, dizer que entende. Cara, não tem coisa mais irritante de você falar e a pessoa não se move, se mexe. Não dá um ok, te entendo, compreendo, você tem razão. E por mais com que a pessoa esteja falando, seja algo que você não concorda, porque aqui que eu acho que é o desafio.
né? Da pessoa te falar alguma coisa, você não concorda, você fica, nossa, quero falar, mas você não pode falar, né? Você vai falar, olha, eu compreendo, eu te entendo, mas tem uma forma melhor de fazer. Teve um erro que a gente corrigiu numa equipe de vendas que foi exatamente isso, porque o vendedor chegava lá e apontava. Usar Veja está errado. Vai falar isso para uma pessoa que usa Veja há 10 anos na empresa. Uhum. E a pessoa ela se fecha. Uhum. Ela não vai te ouvir mais. Esquece. Falei, gente, vamos ser inteligentes. Fala assim, nossa, usa na minha casa, menina. Veja, é uma maravilha. Mas deixa eu te falar, você sabia que tem um produto que limpa 10 vezes mais do que Veja e você não vai precisar nem esfregar mais? A pessoa vai abrir. Nossa, me conta aí. E você vai e vende. Vende. Então, vocês têm que fazer esses treinamentos, gente, para vocês irem abrindo a cabeça, né? E ver onde vocês estão errando principalmente. Então, são algumas técnicas, né, para isso. Verdade. Todo sentido. E aí, assim, já a gente fazendo indo para o final, né, do exercício prático, eu queria que a gente pensasse quem está ouvindo aqui a gente, e depois eu vou deixar você falar, Lucília, sobre isso, assim, numa situação em que a gente percebeu que a gente não ouviu bem o cliente. E a Lucília já citou algumas, eu tenho pensado sobre algumas também, erros que a gente comete, e o que isso custa? No nosso caso, custa contrato, né? E aí, acredito que para qualquer empresa que precisa ter algum tipo de faturamento, esse custo ele precisa ser revertido. E aí, com isso, ele vai precisar modificar a forma que está atendendo, que está ouvindo, que está conduzindo todo aquele processo. E aí, a gente precisa, de fato, pensar o que precisaria ser diferente nessa escuta e, principalmente, treinar essa galera, né, Cília? Agora foi. Agora sim. Pois é. O que acontece muitas vezes aqui é que essa reflexão ela é importante. As empresas de vocês, gente, a gente tem certeza absoluta que são maravilhosas, têm valores, né? Têm objetivos, os produtos são bons, mas aprenda a responder às pessoas baseado no que elas estão te falando. Porque a gente até falou muito disso, né, no último podcast. Quando a pessoa te traz alguma coisa, é ali que você tem que resolver. Né? Igual a gente brincou, né? A pessoa quer banana, você oferece maçã. A pessoa está ali reclamando de entrega, você está falando que a tua empresa tem o melhor produto, não sei o que lá. A pessoa está reclamando que ela não é bem atendida porque o vendedor esquece dela, só lembra na hora de vender. Você está ali falando os benefícios do teu produto. Tipo, você não está resolvendo ali o problema que ela quer. Então, essa situação que você percebeu que não ouviu bem o cliente, começa a se analisar. E o que isso te custou? Porque, como eu falei alguns minutos atrás, quando você começa a falar coisas que a outra pessoa não está afim de ouvir, ela vai se fechar. E você pode dizer para ela, você acabou de ganhar de R$1 milhão, ela não vai ouvir. Não vai ouvir. E a gente pode até brincar, Tatiane, quem aqui é casado, em casa. Fala alguma coisa que a pessoa não quer ouvir, acabou, não tem conversa mais. É isso aí. A pessoa se fecha. Um filho, né? Uma mãe, um pai. Vai pensando aí nessas situações também. Né? O quanto que a gente escuta também, porque nós também não somos pessoas fáceis, e eu acho que é bem legal a gente falar isso, né, Tati? Sim. Você também não é fácil, não. Também não sou. Você que está me ouvindo também não é. Então, não vamos também só o outro, né? A gente também tem que começar a se perceber. Poxa, onde será que eu estou errando? Será que eu não estou ouvindo realmente, né? As pessoas? E aí, com certeza, a venda ela não acontece. Né? E o que você poderia ter feito diferente? Isso acontece, o que poderia ser feito diferente eu acho que está no ponto mesmo de treinar, porque esse tipo de escuta mais apurada, esse tipo de técnica, Lucília, assim, se a pessoa ela não é um prodígio, porque sim, existem essas pessoas que já nascem mesmo com esse talento de desenvolver uma boa escuta, uma boa argumentação, e você percebe que a pessoa boa, ela abre negócio sem escolaridade, sem nada. Ok, é talento. Mas os demais, nós, meros mortais, a gente vai precisar treinar. Não tem. A gente vai precisar treinar. Hoje, o que a gente já faz, né? O nível que a gente já está,
primeiro, tem muito estudo envolvido, a gente está sempre se atualizando, a gente está sempre estudando não só daquilo que é o estudo formal, mas também de cursos, e aí eu fico pensando na empresa, Lucília, que acha que simplesmente o vendedor precisa vir com esse talento. Querido, a pessoa que tem esse talento, ela não está no mercado. Não. Ela precisa ser desenvolvida. Quem vai entrar na sua empresa é a pessoa que vai precisar ser desenvolvida. Assim como a gente precisa parar e se autoavaliar. O que eu tenho que flui naturalmente, é bom, e o que eu preciso aprender. Então, é focar naquilo que eu preciso aprender para eu ser melhor do que eu fui ontem, porque eu não sou prodígio em tudo. É. E o ambiente de treinamento, gente, ele é um ambiente onde as pessoas elas estão ali para se desafiar e nós colocamos todas as pessoas em situações que elas vão passar ou que elas já passaram. Então, por exemplo, no treinamento de vendas, eu coloco todo mundo que está ali em treinamento em situações que eles vão passar. Então, tem que treinar, contornar a objeção. A gente treina a apresentação, a gente treina a abordagem. É treinamento, por isso que é treinamento e desenvolvimento. Você precisa disso. E é melhor, Tatiana, que é uma coisa que eu gosto muito de lembrar, é melhor o seu funcionário ou você que é vendedor errar nesse ambiente do que você errar com o cliente. Eu sempre falo isso para vocês, gente, vão para os treinamentos para errar mesmo. Porque é lá que vocês têm que errar, aprender, acertar, para quando chegar no cliente, vocês não terem essa margem aí de errar. E perder. E perder bem. Verdade. E aí, para fechar, uma reflexão, né? Se a gente realmente está ouvindo os nossos clientes ou a gente esperando, né, para a nossa vez de falar. E é uma reflexão que aí eu vou trazer um pouquinho para o lado mais clínico. A gente está sempre aqui nesse. Eu jogo para a área de vendas com a Lucília e depois eu volto e vou trazendo um pouquinho desse olhar clínico também. E se você está cheio demais e precisa excessivamente de falar, tem alguma coisa errada. E aí você vai precisar fazer essa gestão de si. E se você não está conseguindo fazer essa gestão de si, é possível que você esteja precisando de um profissional para te guiar. E existem empresas, e, por exemplo, a Lucília mesmo, ela oferece mentorias para empresas, para gestores, e nessa mentoria ela não ensina só o caminho do que a pessoa precisa fazer, mas também tem esse momento do acolhimento, de escutar o outro. E aí, quando você fala, você coloca aquilo tudo para fora, você se esvazia de um excesso que poderia atrapalhar as suas vendas, aí sim você volta um pouco melhor. Então, às vezes, né, com essa autorreflexão, é importante trazer um profissional para perto, para te ajudar neste momento, porque talvez você não esteja se regulando tão bem, né, Lucília? E a gente falou muito sobre isso, né? Até no treinamento de sábado, né? Como a gente estava falando de desenvolvimento de liderança, vocês precisam desse profissional, gente. Não vai desabafar com a mulher, com o marido, com a mãe, com o pai, com o irmão, sabe? E às vezes você fica enchendo a tua família das suas lamentações, digamos assim, mas você tem profissional para isso. Sabe? Existe profissional para isso, né? Aqui, por exemplo, a gente faz mentoria, faz coaching, por exemplo, com o vendedor, é para ele desabafar também. Mas a gente tem que trazer um plano de ação depois. Sim. A Tatiane já está no momento terapêutico, que aí é o momento que ela vai tratar questões clínicas. Mas, gente, uma coisa ou outra, ou as duas, você precisa desse profissional. Porque às vezes, Tatiane, as pessoas estão desgastando relação em casa, relação no trabalho, relação com a família, porque não está usando os recursos corretos. Verdade. O psicólogo, o terapeuta, o coach são profissionais para isso, para te dar essas direções e para você ter mais harmonia. E até no meio de trabalho, né, Tatiane? Sim. Você erra com o cliente, que você fala demais para o cliente, você está ali, né, querendo. E às vezes, cara, não tem coisa melhor do que você sair de uma sessão de terapia. Você sai leve, você falou tudo, tinha que falar, e aí acabou, pronto. E está com a mente organizada e consegue ter o retorno que você precisa no trabalho. Exatamente. A gente até brincou no sábado, vai todo mundo fazer terapia. Não precisa, né? Bota isso na tua agenda, gente. E treinamento, essas coisas, cada um no lugar certo. Sim. Eu sempre falo isso. Você tem um profissional ali competente para poder te ajudar, vai nele. E às vezes você fica, né?
pegando conselho, pegando dicas, ou ouvindo. Cara, pessoas que não entendem a mínima do que estão falando. E aí você foge dos ambientes que são os ambientes que você precisa estar. E aí o sucesso ele não vem. Verdade. E aí, para fechar, eu vou apresentar e reforçar de novo o treinamento que a Lucília ela vai ofertar. Vai ser no dia 28/6, que é de inteligência emocional e programação neurolinguística, focado realmente para a área de vendas. A Lucília está com a gente há 10 anos já, né, Lucília? Lucília, ela tem uma agência de marketing, gente, e assim, eu tenho me sentido orgulhosa de ser parceira de alguém que tem algo para oferecer e que tem tanta gente oferecendo, mas a gente percebe que no mercado eles oferecem, mas não entregam. E por conhecer a Lucília, eu sei da entrega dela, eu sei que ela vai até a pessoa, vai ensinar a pessoa a gravar o que precisa, vai direcionar para ensinar a pessoa a criar o curso dela, ou vai fazer uma mentoria mesmo de vendas, ou vai dar um treinamento em company. Então, como eu já conheço há muito tempo e eu sei do trabalho, sei da entrega, é um convite que eu estou fazendo para todos que estão assistindo aqui. É um treinamento muito bacana, porque aborda não só a parte de vendas de algumas técnicas, mas também a parte de programação neurolinguística e inteligência emocional, que é algo que todos nós devemos nos desenvolver. E eu falo isso porque esse treinamento que ela comentou da semana passada, eu comentei sobre isso com uma das participantes, que ela, eu estou pensando em fazer uma formação por conta do meu trabalho. Eu falei assim, faz, meu bem, faz, porque o conhecimento em coaching, o conhecimento em programação neurolinguística e a inteligência emocional amplia muito a nossa visão das nossas entregas, e você também consegue capacitar as pessoas, que é o caso dela. Então, é um convite, venham. É um curso muito completo, tem muita ferramenta para quem nunca fez nenhum curso na Desenvolver RH. A gente sempre tem muita prática, então não é aquilo de você chegar e ficar lá 4 horas só ouvindo. Não é assim. Negativo. Não é isso mesmo. Então, sempre tem uma introdução, né, uma base que precisa ser dada, e aí a gente já faz o treinamento. Sempre a gente está colocando as ferramentas em prática. E a Lucília, ela sempre traz muita ferramenta bacana e atualizada, portanto, está aí o convite. As inscrições já estão abertas. Podem fazer contato até diretamente com o WhatsApp da Desenvolver RH e bora qualificar a equipe e se qualificar. De novo, né? O público-alvo envolve gestores, a área comercial, mas se você quiser também trazer a sua equipe de vendedores, venha, vai ser muito bem-vindo e o ambiente é muito gostoso. Lucília, mais uma vez, muito obrigada. Tem sido muito construtivo esses encontros que a gente tem feito, e você trazendo assim de uma forma muito clara o que vai ser, inclusive, abordado nos treinamentos, só que no treinamento é um pouquinho mais profundo e com ferramenta. Então, assim, muito obrigada mesmo, Cília. Obrigada a você e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.